ser um momento da atividade nesse dia. Antes de começar, né, nosso trabalho do sábado, a palestra pública, queria só lembrar vocês que às segundas-feiras nessa casa nós realizamos evangelioterapia com passe, sempre a partir das 19 horas. E aqueles que estão passando pelo acompanhamento, pela assistência espiritual, podem vir tomar passe também às segundas-feiras e fazer, né, o que a gente chama de evangelioterapia. Todas as terças-feiras nós temos estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG2, ele é online, pelo Google Meet. Depois qualquer informação é só falar com o Jeff ali na recepção. Às quintas-feiras, estudos das obras de André Luiz, também pelo Meet. Na última sexta-feira do mês, que no caso é dessa semana, né? É dia 29, eu acho, sexta? 29, né? Dia 29 a gente tem Caravana do Evangelho no Lar. E aí quem quiser Caravana do Evangelho no Lar, aquelas pessoas que acham que estão precisando, que desejam, que querem iniciar o culto do Evangelho no Lar em casa, pode deixar o nome ali também na recepção para a Caravana do Evangelho, tá bom? É sempre na última sexta-feira do mês, nós nos reunimos aqui às 18 horas. E aqueles que quiserem participar dela também podem depois entrar em contato com a gente, para a gente, especialmente aqueles frequentadores mais assíduos, os estudantes da casa, podem participar desse trabalho. E aos sábados, a gente tem, a partir das 13h30, vibração, com Enxugando Lágrimas. Depois, a gente tem o trabalho do atendimento fraterno, começa às 16h30, e às 17 horas a nossa palestra pública, que está acontecendo agora. E aos domingos, quinzenalmente, a gente tem estudos da mediunidade, que agora só vão retornar em fevereiro, será presencial. Os estudos das obras da Joana de Ângeles, que também vão retornar em fevereiro, que é pelo Meet, e o estudo da obra Gênesis, que também é pelo Meet. E amanhã a gente tem a nossa sopa fraterna, né? Amanhã, né, também, o trabalho da assistência social. A gente realiza esse trabalho com as famílias da comunidade. Nós assistimos algumas famílias, quando a gente tem as cestas básicas, distribui as cestas básicas, mas no final de semana que não tem a cesta básica, a gente distribui a sopa fraterna. E essa sopa, ela não é só um alimento, ela é especialmente um remédio. E aí, quem quiser participar também do trabalho da sopa, pode vir para cá amanhã, a partir das 9 horas da manhã, que nós estamos aqui. As meninas chegam mais cedo, vão cortar legumes, a partir das 8 horas tem uma galera já lá na cozinha cortando legumes para preparar a sopa. E aí o pão nosso começa às 9h30 da manhã, que amanhã é com a Lucélia, e logo depois do pão nosso a gente inicia a distribuição da sopa para as famílias cadastradas. Tá bom? Queria também agradecer por todos vocês que estiveram lá no João Cláudio Moreno participando do aniversário de 10 anos do Chega. E aqueles que não puderam ir, mas que eu tenho certeza que ficaram muito felizes por essa casa estar completando uma década. A gente, inclusive, fez uma homenagem para o seu Lima, como a gente faz todos os anos, né? Bom, vou fazer a leitura da mensagem 120 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. A 120 diz assim: não repise suas dificuldades e dores. Não fique remoendo, né? Não remoa, né, as suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde, provoca enfermidades. Não dê ao seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e de riqueza, de progresso e de vitória. Diga, a força de Deus habita dentro de mim. Isso é um mantra, né, gente? A força de Deus habita dentro de mim. Repita sempre isso. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado da sua saúde física. Então vamos fazer a nossa prece inicial, rogar a todos aqueles que desejarem fechar seus olhos, não como um ritual, mas como um momento de conexão com Deus e com o alto. Pedir a espiritualidade amiga e bondosa que está aqui conosco, que derrame sobre nós as suas bênçãos, o seu amor e a sua luz, a fim de que nós possamos ter discernimento entre o bem e o mal, coragem para levar adiante as tarefas que a vida nos confiou e esperança
de que há sempre dias melhores nos aguardando. Que Jesus possa nos instruir, nos intuir e nos iluminar durante todo esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema bem facinho, tema fácil, que é uma coisa que todo mundo já faz, graças a Deus, que todo mundo já consegue fazer, que é perdoar, né? Coisa fácil, perdoar. A gente vai falar sobre perdão, né? Como uma das virtudes mais difíceis. E quando eu estava lendo o material para falar sobre esse tema, né, isso me trouxe uma reflexão muito particular, que é a seguinte: não é porque eu vou falar sobre perdão que eu já consigo perdoar. O exercício do perdão, ele é uma constante. Mas o Chico Xavier, uma obra intitulada A Volta de Allan Kardec, que é um livrinho em que o autor Weimar Muniz de Oliveira reuniu vários textos do Chico Xavier, textos do Chico. Não são textos ditados por espíritos, mas textos do próprio Chico Xavier. Coisas que ele disse, entrevistas, né, mensagens que ele deu em confraternizações de fim de ano. E um desses textos... Cuidado, Gerardo. Pode pegar, Gerardo. Mensagens que ele foi dando ao longo da vida dele. E uma dessas mensagens, Chico Xavier dizia a um grupo de amigos, ainda em Uberaba, que, sob o ponto de vista dele, a virtude mais difícil de se colocar em prática é a do perdão. Por quê? Porque a gente pensa que perdão é algo que precisa ser tirado da nossa cartola, tirado do bolso dos nossos sentimentos, tirado de dentro de nós nos momentos grandiosos, assim, de uma grande dor, de uma grande mágoa, de um grande machucado. A gente acha que o perdão, ele é para aqueles momentos apoteóticos. E o perdão, ele precisa ser uma vivência cotidiana e diária. Porque são as pequenas coisas, as mínimas coisas que vão acontecendo ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida, que vão, como pequenas alfinetadas, nos machucando e nos ferindo. E se a gente não aprender a desculpar, porque desculpar é tirar a culpa. A palavra desculpar significa exatamente isso, é retirar a culpa do outro. Quando alguém me pede desculpa, alguém chega para mim e diz: Adriana, me desculpe, aquela pessoa está me pedindo para que eu tire dela a culpa que ela sente por ter me machucado. Então, o desculpar, ele é o exercício inicial do perdoar. Porque o perdoar é o doar-se no máximo. É a sua capacidade máxima de se doar para o outro. E a capacidade máxima de se doar para o outro foi exemplificada por Jesus no seu último ato, no ato final da sua vida. Qual foi? O ato final da vida de Jesus? Vocês não assistem The Chosen? Nem leram o Evangelho? Qual foi o último ato da vida de Jesus? Perdoar. Foi: perdoai, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Onde é que ele estava? Na cruz. Na cruz. No momento mais doloroso da sua jornada. Ele esperou toda a sua caminhada para dar a última aula, a sua última aula, que era a aula do perdão, a aula mais difícil da sua vida, ele deixou para dar no momento mais doloroso, o momento da crucificação. Mas, se vocês observarem a caminhada de Jesus, ao longo da sua jornada de 3 anos de missão, Jesus foi perdoando pequenas coisas. Jesus perdoou Pedro quando ele o negou. Jesus perdoou Maria de Magdala por causa dos seus equívocos. Jesus perdoou Maria Madalena, aquela a quem ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus perdoou
a teimosia de Tomé, porque ele só acreditava quando via. Jesus perdoou as discussões, as brigas entre Mateus e Pedro, e eles brigavam. Porque Pedro não admitia nem Maria de Magdala entre os escolhidos de Jesus, muito menos Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus perdoou a usura de Zaqueu, tanto que se hospedou na sua casa. E Jesus foi perdoando todos aqueles que o traíram e que o negaram. E nós estávamos lá, certamente. Porque se nós trazemos em nós a aceitação do cristianismo, é porque já tivemos contato com ele em algum momento. E se nós ainda hoje estamos aqui, os apóstolos não estão mais, isso significa alguma coisa, não significa? Significa que eles entenderam a mensagem do Cristo, viveram a mensagem dele e seguiram a sua jornada. E nós hoje estamos aqui. Então, Jesus dá a última aula no seu missionato, da sua missão da cruz, e a aula do perdão. Por isso que o Chico diz que essa é a virtude mais difícil de se pôr em prática. Por quê? Porque perdoar, ou seja, se doar no máximo das suas forças, exige uma autossuperação. E o que é uma autossuperação? Quando você precisa perdoar alguém, ou você decide perdoar alguém, qual é a primeira coisa que se diminui? O ego. É o ego que precisa ser diminuído. E a maioria de nós tem um ego super excitado. Eu que vou perdoar, que morra, né? Vou perdoar para quê? Aí quando a gente se torna espírita, a gente diz assim, testar bichão. Que a lei de causa e efeito está aí mesmo, para tu se ajustar com a justiça divina. Transforma em vingança do mesmo jeito. Porque quando a gente não é espírita, a gente diz assim, quem tem com que me pague não me deve nada. E a gente fica só aguardando a queda do outro, né? Fica ali só na espreita. E aí, quando a gente se torna espírita, a gente diz, não tem problema não, minha amiga. Olha, a lei de causa e efeito está aí é para isso mesmo. Continua vibrando na vingança. Porque o perdão elimina a vingança do nosso viver. E é uma virtude difícil de ser conquistada porque requer humildade. Perdoar, desculpar, retirar a culpa do outro, livrar o outro da culpa. Perdoar, se doar o máximo das nossas forças, requer humildade. Eu preciso olhar para mim mesmo e pensar, não sou melhor do que o outro que me feriu. Eu não sou melhor do que o outro que me machucou. Eu não sou melhor do que o outro que me magoou, porque aquela pessoa me magoou, mas eu posso ter magoado outras pessoas. E posso ter magoado muito mais, e posso ter ferido muito mais. E como a gente tem, graças a Deus, o véu do esquecimento do nosso passado, talvez aquela pessoa que esteja hoje nos ferindo, nós tenhamos machucado muito mais em vidas anteriores. Ou aquela pessoa que hoje te fere, talvez tenha sido ferida por você de uma maneira que você nem imagina. E hoje a gente está pagando ali 1/10, está ressarcindo ali 1/10 da dívida que a gente tem com aquela criatura. E aí o Chico tem uma coisa muito engraçada, né? Porque ele diz que o perdão, sendo ela a virtude mais difícil, ela ainda é mais complexa, porque nós geralmente precisamos aprender a perdoar logo, imediatamente, assim de cara, no espaço mais complicado da nossa encarnação, no ambiente mais difícil da nossa encarnação. Que ambiente é esse? É o trabalho? É a família. É o lugar mais complexo da nossa encarnação. Porque na rua, no trabalho, no convívio social, entre os nossos amigos, às vezes a gente precisa perdoar um ou outro deslize, às vezes acontece um ou outro mal entendido, mas no trabalho a gente não convive com aquelas pessoas dentro de casa. A gente não convive com aquelas pessoas, com os nossos amigos, 24 horas por dia dentro do nosso lar. Mas com a nossa família é diferente. Com a nossa família nós convivemos o tempo inteiro. E geralmente algo que nos machuca dentro de casa
Vocês podem observar, quando algo nos machuca dentro de casa, no nosso lar, com a nossa família, isso dói muito mais do que qualquer outra circunstância que aconteça fora de casa. Por quê? Porque dentro da família estão ali as maiores encrencas da nossa encarnação. E quando eu falo de encrenca, eu estou falando de encrenca mesmo assim brava, de encrenca de verdade. Né? Porque tudo começa com um pai e uma mãe. Na realidade, a história é bem maior. Né? Se você pensar na sua família, nós temos anjos tutelares que nos antecederam à existência e como verdadeiros anjos, eles foram preparando a nossa caminhada. Então, se a gente observar a nossa jornada, se a gente observar a nossa caminhada, nós vamos perceber que os anjos que nos antecederam, eles foram facilitando a nossa caminhada para a atual encarnação. Pense aí, que o seu tataravô teve que encontrar sua tataravó, para que seus bisavós pudessem nascer, e seus bisavós tiveram que se encontrar para que seus avós pudessem nascer. E os seus avós tiveram que se encontrar para que seus pais pudessem nascer, para que você pudesse estar aqui. Imagina quantas pessoas tiveram que ser mobilizadas para que você chegasse aqui. E às vezes a gente se magoa com o pai, se magoa com o avô, se magoa com a avó, se magoa com o irmão, sem pensar em toda a jornada que eles fizeram para que a gente pudesse chegar aqui, para que a gente pudesse nascer. Mas se não fosse só isso, se isso não fosse o suficiente, imagina bem aí que na época da minha avó, que não faz muito tempo, a avó mãe da minha mãe, a avó mãe do meu pai, elas cozinhavam no carvão, a lenha, usavam ferro à brasa, lavavam roupa no riacho, ou no tanque, ou no chafariz comunitário, porque elas não tinham as facilidades que a gente tem hoje em casa. Água encanada, gás. Não tinham essas facilidades. Imagina o tanto que eles sofreram. Não tinha médico, não tinha dentista. Gente, há muito pouco tempo, anestesia para dentista não existia, não. Eu já contei essa história aqui uma vez. Né? Tiradentes, ele era conhecido como Tiradentes, porque ele extraía dentes das pessoas. E quando você chega lá no museu de Ouro Preto, o Museu Tiradentes, está lá contando a história dele, como é que ele extraía dente. A pessoa ia lá para a salinha dele, ele amarrava as mãos da pessoa e em algumas ele usava um marteletezinho que ele dava uma pancada aqui atrás do pescoço, a pessoa desmaiava para ele arrancar o dente. Está lá contando a história toda. Você imagina aí, a anestesia era uma pancada na cabeça, né? Imagina só quantos sacrifícios não foram feitos para que a gente estivesse aqui hoje. Hoje tem anestesia para tudo, bota um negócio na boca, a boca fica dormente uma semana, né? Você não sofre de jeito nenhum, vai para o dentista e não sofre. Imagina quantos sacrifícios eles não fizeram para que a gente chegasse aqui. E aí a gente se magoa, às vezes com o pai, se magoa às vezes com a mãe, se magoa às vezes com o irmão e não se dá conta de quantos sacrifícios eles fizeram para que a gente chegasse aqui. Não perdoa, porque falta em nós a autossuperação. Falta em nós justamente o que eles chamam de mortificação do ego, que é diminuir o nosso ego. Ter mais humildade. Agora, porque eu perdoo, sou uma pessoa maravilhosa. Não, você não está fazendo mais do que o seu dever. O seu dever é perdoar. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Aquela pessoa, não, a mesma falta. Porque dentro de casa, na família, vocês devem ter observado por experiência própria que quando uma pessoa ela tem uma mania ou um defeito, ela vira um problema dentro de casa. Vira um problema. Quando é uma mania ou um defeito na rua, a gente ri e acha engraçado. Mas quando é dentro de casa, vira um problema. Vira um problema e você briga o tempo todo, você reclama o tempo todo, você se zanga o tempo todo, você se chateia o tempo todo, você se irrita o tempo todo. E essas pequenas coisinhas, toda vez que você diz algo com aquela pessoa, por causa daquela mania, por causa daquele defeito dela, todas as vezes que você vai alfinetando aquela pessoa,
ela vai ser magoando. Porque imagina, o que é a mágoa? É você repetidas vezes, tocar no mesmo ponto. Tocar na mesma ferida. Ela não sara. Se a questão é na outra pessoa, é ela que tem que resolver. A questão é dela. Não deveria te incomodar. Não se preocupe, Amanda. Não deveria te incomodar. Por quê? Porque não é seu, é do outro. Mas a gente se incomoda, sabe por quê? Por que a gente se incomoda? Quando o problema é do outro. É porque a gente também tem e não aceita. É porque a gente também tem e não aceita. Aí a gente transfere, né, Átila? Aí a gente transfere para o outro. E esse é um processo tão inconsciente que a gente não se dá conta. Mas Jesus conhecia tão bem a psique humana que ele estabeleceu o perdão como uma condição primordial para o nosso progresso, para o progresso da nossa caminhada. E aí o Hamed, que é um autor espiritual que eu adoro, e os livros dele são livros de psicologia espiritual. Assim como a Joana de Ângelo tem livros que tratam da psique humana, o Hamed também escreve livros que tratam da psique humana à luz do Evangelho. O Hamed, ele diz que dentro do Evangelho de Jesus, ele apresenta 3 categorias de perdão. E quais são? Primeiro, o auto-perdão. Segundo, o perdão aos inimigos. E terceiro, o perdão das ofensas. E ele coloca nessa ordem por quê? Porque o auto-perdão é o passo primordial para que eu possa aprender a perdoar os outros. Eu não consigo de maneira nenhuma perdoar os outros se eu sou muito duro comigo. Se eu tenho uma exigência, um nível de exigência muito alto comigo, se eu sou muito rigoroso comigo, se eu sou muito endurecido comigo mesmo, se eu não sou capaz de perdoar os meus pequenos equívocos, os meus pequenos erros, e perdoar os meus erros não significa agora que eu vou fazer toda a bobagem do mundo e está tudo bem. Não. Perdoar os erros significa que eu vou me perdoar, eu vou compreender que eu sou humano, que eu também erro, que eu também vou cair e eu não vou cometer mais aquele mesmo erro. Aquele mesmo erro eu não vou cometer mais. Eu vou cometer outros. Porque errar faz parte do processo de crescimento. A gente só cresce errando. E infelizmente, no mundo de expiações e provas que nós vivemos, um mundo ainda em transição para um mundo regenerado, nós só aprendemos errando. É só olhar para a escola. Como é que se dá o sistema de ensino escolar? É por acerto e erro. Como é que é uma prova? Tá certo, tá errado. Tá certo, tá errado. É por acerto e erro. Né? Não existe assim um aproveitamento 100% de tudo o que a gente faz. Não existe. Por quê? Porque ou tá certo ou tá errado. Ou tá certo ou tá errado. Diferentemente da prova do Enem, que tá 30% certo, 50% certo, 70% certo, 80% certo, 100% certo. Na vida não é assim. Né? A gente vive com essa estrutura do que é certo e do que é errado. Acerto e erro. Eu me perdoo todas as vezes que eu erro, mas eu cometo erros novos. Se eu estou cometendo sempre o mesmo erro, e eu estou o tempo todo me perdoando, eu estou sendo negligente com o meu crescimento. Eu estou sendo negligente. É como se eu permitisse que meu filho repetisse de ano todos os anos, ele repete de ano e ele está há 6 anos na primeira série do ensino fundamental. Eu estou sendo negligente com a educação dele. Eu estou sendo negligente. Então, quando eu olho para mim e começo a me perdoar pelos meus equívocos, eu preciso observar. Eu estou me perdoando pelo mesmo erro, pelo mesmo equívoco, porque se eu estiver me perdoando pelo mesmo erro, pelo mesmo equívoco, eu estou sendo negligente comigo. Eu preciso mudar de conduta. Mas se eu errei, cometi um equívoco, me perdoei e não vou mais cometer esse mesmo equívoco, eu estou crescendo, é progresso. Então, o primeiro passo do perdão é o auto-perdão. Como é que a gente faz quando a gente erra? Geralmente, quando um amigo chega pra gente e diz que errou, que cometeu um erro muito feio, e alguém que a gente ama muito, o que a gente faz? Não, isso aí vai passar, esquece isso, não foi nada demais, você é uma pessoa maravilhosa. A gente pega um amigo e vai, inflando o ego dele,
para que ele não fique mal. Geralmente a gente faz isso com as pessoas que a gente ama muito. Mas quando é a gente que erra, a gente pega um chicote e começa a se bater sem dó nem piedade. Você é burro, como é que tu passou por um negócio desse? Como é que tu cometeu um erro besta desse? Como é que tu foi capaz de fazer uma bobagem dessa? A gente começa a se auto-martirizar de tal maneira e de forma tão cruel que a gente adoece. Então, primeira coisa, auto-perdão. Coisa mais importante, auto-perdão. Primeiro eu me perdoo pelos meus equívocos, pelos meus próprios erros. E vou evitar cometer aquele erro novamente. E aí, perdoando, eu vou olhar para os outros com misericórdia. Eu vou olhar para o outro e vou entender que se ele errou, ele também pode ser, e ele também merece ser perdoado. Por quê? Porque ele é tão humano quanto eu. Ele comete um erro diferente do meu. Mas nós dois erramos. Então eu não posso atirar a primeira pedra. Lembra de Jesus? Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E pecar significa simplesmente errar o alvo. Você está caminhando na direção de algo, mas você está indo pelo caminho errado. Você está errando o alvo. Algumas pessoas acham que pode fazer tudo por amor. E aí elas vão desde a cartomante para saber se vai ou não vai casar com aquela pessoa que é o amor da vida dela, até aquela outra que reza e faz um boneco de voodoo para poder alfinetar a rival. Acha que vale tudo. E não vale. Mas ela está equivocada. O argumento dela é que ela está fazendo por amor. Ela está errando por causa do alvo. Ela está indo na direção contrária. Ela pegou um caminho errado. Ela só errou o alvo. Vai chegar um momento em que ela vai aprender que amor não é exatamente isso que ela pensa. Isso é o pecado. É errar o alvo, pegar um caminho inadequado. Então, se você olha para você com misericórdia, você aprende a olhar para o outro com misericórdia também. E aí você perdoa. Muitos de nós carregamos em nossa vida adulta, madura, mágoas da época em que a gente era criança. Do tempo em que a gente convivia com o pai e com a mãe, em que a gente passou ali pela infância, uma infância dolorosa, uma infância difícil, muitas vezes, que a maioria de nós passou por isso. Não sei se vocês algum dia na vida de vocês tiveram que emendar o cabresto da chinela Piauí com prego, porque não tinha outra para comprar e tinha que andar com prego embaixo da chinela. Tiveram que dividir a roupa com o irmão, porque a roupa ia passando, porque, a minha mãe dizia assim, aqui em casa a roupa não se perde, vai passando do mais velho para os mais novos. Então, como eu era mais velho, eu era sempre a primeira que usava as roupas, e depois ia descendo para as minhas irmãs. Né? Tudo isso eram dificuldades, às vezes eu tinha que comer, só tem isso para comer, só come isso. Hoje em dia os meninos escolhem o que querem comer, isso aqui eu não como, isso aqui eu não como, tem paladar seletivo. Não, meu filho, tenha dinheiro para comprar mesmo, porque quando a gente é pobre, só come o que tem, né? Só come o que tem em casa, só come o que tem dentro de casa. E aí quando a gente começa a olhar para a nossa infância, especialmente ali dos nossos pais, dos nossos avós, foram infâncias muito difíceis. Eles não tinham como dar amor se eles não recebiam amor. Até bem pouco tempo as crianças eram criadas como adultos, miniaturas. Não havia infância. Não havia. Muitos dos nossos pais, dos nossos avós, começaram a trabalhar com 6, 7 anos de idade. Eles não sabiam o que era afeto, não sabiam o que era amor, então não tinham como dar. Como é que você dá o que você não tem? E aí a gente carrega, às vezes, uma mágoa, que é lá da infância. E aí a gente nem está mais na infância, e nem meu pai, nem minha mãe, nem meu avô são mais aquelas pessoas da minha infância, são outras pessoas. Aí eu arrasto uma corrente chamada ressentimento. E ressentimento é uma palavra autoexplicativa. Por quê? O que é ressentimento? É sentir de novo. É ficar com aquele mal-estar, aquela náusea, aquele embrulho no estômago toda vez que você lembra daquela situação. Você ressente. Todas as vezes que a gente joga na cara de alguém, fala de algo, né? Eu só me lembro da história
de que você está casado há 40 anos com a pessoa e um dia tá ali todo mundo brincando, comemorando, e aí toca no assunto da adolescência. A pessoa diz: tu pensa que eu esqueci aquilo que tu fez comigo quando a gente namorava? 40 anos depois de casar com a criatura. Ela ainda hoje lembra de algo que machucou ela na época do namoro. Ressentimento. Ressentimento. O nome disso é ressentimento. E as pessoas ressentidas são aquelas pessoas que ficam o tempo todo rememorando as coisas ruins e negativas que viveram. E aí eu tenho uma notícia péssima para dar para esse tipo de comportamento. Sabe qual é? O adoecimento. Pessoas magoadas e ressentidas são pessoas que adoecem muito facilmente do coração. Adoecem muito, mas muito facilmente de problemas cardíacos, de problemas sanguíneos. São pessoas que têm uma probabilidade muito grande de sofrer AVC. São pessoas que têm problemas muito sérios no gastrointestinal, porque ela remói. Ela fica aqui com aquele negócio que não digere. E aí, como não digere, aí vem a mágoa. Aí a mágoa vem a raiva. Aí adoece fígado. Gente, é um negócio destruidor o ressentimento. E o antídoto para o ressentimento é justamente o perdão. É doar-se no seu limite. E o que é me doar no limite das minhas forças? É entender que se você coloca o dedo na cara do outro, dizendo que o outro é culpado, que o outro é responsável, que o outro me feriu, que o outro me magoou, você esquece que tem 3 dedos apontados para você e que você também magoa, que você também fere, que você também é imperfeito. Porque quando eu começo a apontar o dedo para o outro, eu esqueço, né? Eu esqueço de que eu também carrego as minhas mazelas. Eu também machuco, eu também magoo, eu também firo. Então o ressentimento, ele adoece. Porque ele se torna mágoa, a mágoa se torna raiva e a raiva se torna ódio. E geralmente o ódio é o quê? É o amor que adoeceu. Porque a gente só odeia muito quem a gente já amou muito e a gente ficou magoado com a pessoa. Por isso que o remédio coloca aqui, primeiro auto-perdão, depois perdoar os inimigos. Quem são os nossos maiores inimigos? Não são desencarnados não, viu gente? Nossos maiores inimigos somos nós mesmos. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. São os nossos maiores inimigos. Uma das coisas mais difíceis da gente vencer em nós mesmos é o nosso egoísmo. Porque vem do ego. O ego, ele está o tempo todo querendo se colocar na situação de comando, de controle. Quando o ego está doente, quando o ego perde o controle, geralmente ele adoece. Ele se desequilibra. Por quê? Porque a gente vive nessa busca incessante de ter controle sobre tudo e a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Quem me garante que amanhã eu vou estar aqui? Ninguém me garante isso. Nem eu. Eu durmo todos os dias dizendo: Senhor, me leve para as regiões de trabalho ou de estudo, porque eu não fique vagando por aí. Por quê? Porque se eu morrer, a gente dormindo, eu quero pelo menos estar ou trabalhando ou estudando, né? Não quero estar fazendo outra coisa. Que é para não dar trabalho depois aqui no cheiro na hora da desobsessão. Porque a gente não sabe de maneira nenhuma se a gente vai voltar depois que dorme. Tem gente que tem tanta fé que volta, que bota a carne para descongelar de noite para de manhã fazer o almoço. É fé, menina. Essa aqui é uma fé. Mas a gente não tem certeza de nada. Se volta ou se não volta. Por isso que Jesus disse assim: reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, ou com os teus adversários. Antes da gente pensar, porque adversário é diferente de inimigo, viu gente? Nossos adversários são nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa prepotência. São nossos adversários. Por quê? Impedem que a gente caminhe, impedem que a gente melhore.
impedem que a gente fique bem. O que gasta mais energia? Você viver brigando com uma pessoa, viver disputando com ela poder, viver em encrenca com ela o tempo inteiro, ou você viver em paz com ela? O que gasta mais energia, gente, é você viver arrumando encrenca, é você viver brigando, é você viver se reclamando, é você viver xingando, é você viver se maldizendo. E isso gasta mais energia, isso é mais desgastante. É muito mais desgastante. Adversário, nós temos orgulho, egoísmo, prepotência, vaidade, milindre. Né? Tudo filho ali do orgulho e do egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade. Esses são os nossos adversários. Então Jesus diz para a gente se reconciliar o mais rápido possível com os nossos adversários. Se perdoar, se melhorar, crescer, progredir. Certa vez, uma garota fez atendimento comigo, há muito tempo atrás, e ela estava muito triste, porque a mãe dela havia falecido de maneira muito repentina, havia tido uma parada cardíaca e desencarnou subitamente. E ela ficou, só ela e o pai. Ela tinha um irmão, o irmão morava fora, nos Estados Unidos, e ela ficou sozinha com o pai. E ela foi para o atendimento fraterno. E um dos grandes questionamentos dela era: por que minha mãe morreu? Porque eu odeio meu pai. Odeio meu pai. E aí ela começou a dirbuiar, né, o rosário de lamentação das razões pelas quais ela odiava o pai. E aí ela olhou para mim, chorando, com uma dor muito grande, e ela me perguntou de novo: por que, Adriana? Por que a minha mãe morreu? Por que foi o meu pai que ficou? Se eu amava tanto a minha mãe. Aí eu disse: justamente por isso. Que sua mãe você já amava. O seu pai você tem que aprender a amar. É por isso que foi ele que ficou. Porque quando a gente completa a tarefa, quando a gente termina um ano na escola, o que acontece? Mudei de sala de aula, né não? Terminou a escola, não tem mais ensino médio naquela escola, o que a gente faz? Muda de instituição. Terminou a tarefa de aprender a amar, o que acontece? Deus diz: tá bom, pode vir, meu filho, você já cumpriu sua tarefa. Os outros que ficaram por quê? Por uma necessidade. Então olhe ao seu redor e se pergunte: o que eu preciso fazer a partir de agora? Porque aquele eu já amava muito, aquele já me amava muito, e agora eu preciso amar quem? Quem foi que eu amei pouco, que eu estou precisando amar? Entende? Então a gente precisa ir fazendo as pazes conosco mesmo. E nos reconciliando com esses nossos adversários. Porque às vezes a gente não se dá conta, mas a gente tem. E é natural que tenha um filho favorito, um irmão favorito. Tem, gente. Não adianta você me dizer que não tem, porque tem. Sabe por que tem? Porque tem uma coisa chamada afinidade espiritual. Nós estamos em degraus diferentes de evolução espiritual. E tem espíritos com os quais nós temos mais afinidade do que os outros. Você pode amar profundamente todos os seus filhos, mas você vai ter aquele com quem você tem mais afinidade. Por quê? Relações espirituais anteriores. Relações espirituais de vidas anteriores, de vidas pregressas. A minha mãe dizia assim: eu não tenho essa história de filho preferido. E aí, meus 4 irmãos, eu cresci, eu vi ela dizendo: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, ande aqui, minha filhinha, com a minha irmã caçula. Vem cá, meu amor, com meu irmão do meio. Quando ela falava comigo: Adriana, vem cá, agora. Ela sabia que eram os preferidos dela, claro que eu sabia. Eu era criança, agora eu vou carregar isso dentro da minha sacola de mágoa, porque minha mãe tinha mais afinidade com meus irmãos do que comigo. Não, eu sou uma pessoa adulta, eu entendo que ela tem todo o direito do mundo de ter a afinidade dela com aqueles espíritos com os quais ela construiu esse vínculo. E eu amo minha mãe de uma maneira incondicional e tenho um relacionamento com ela extremamente amoroso, afetuoso. Não é que eu abraço vocês e beijo, eu abraço e beijo ela, vou chamar minha velhinha. Por quê? Porque eu não tenho mais 5 anos, 6 anos de idade, gente. Eu sou uma pessoa adulta.
E se os ensinamentos que nós estamos recebendo através de Jesus, da doutrina espírita, não servirem para o meu crescimento, não vão servir para nada, porque não adianta eu falar muito bonito para os outros se eu não vivo. Não serve. É aquele médico que sabe que fumar não é bom, ele diz para o paciente, não fume, porque fumar é prejudicial à saúde. E quando ele sai do hospital, ele está lá fora fumando. Então a gente precisa entender que os nossos piores adversários são orgulho, egoísmo e prepotência. E a gente tem que ir se perdoando, se auto-perdoando. E o auto-perdão significa o quê? Ir vencendo essas nossas mazelas. Nos reconciliar com os nossos adversários. E o remédio, por fim, diz que é necessário, além de nos reconciliar, perdoar os nossos adversários, perdoar também os nossos inimigos. Aí os inimigos são aquelas criaturas que nós julgamos, que nos ofenderam muito, que nos feriram muito, que nos machucaram muito e que nós somos melhores do que elas. Por isso temos o direito de odiá-las, de desprezá-las, de não querer contato. E nós somos os anjos, né? Enviados de Deus, purificados e santos. Só que não. Nós somos seres humanos imperfeitos, cheios de mazelas, como qualquer outra pessoa. E se nós temos inimigos hoje, porque uma coisa que eu decidi para a minha vida foi, eu até posso ter inimigos, mas eu não serei inimigo de ninguém. Que essa é uma decisão sábia que você pode tomar na sua vida. Você pode até ter inimigo, porque tem gente que não gosta de você porque você tem um cabelo branco. Tem gente que não gosta de você porque você tem 2 empregos. Tem gente que não gosta de você porque você tem bons amigos. Tem gente que não gosta de você porque você é bonito. Tem gente que não gosta de você porque você é feio. Tem gente que não gosta de você porque você é pobre. Tem gente que não gosta de você porque você é rico, né? E a gente não vai agradar a humanidade toda nunca. Sempre vamos encontrar pessoas que não vão ter simpatia por nós. Tem gente que pode dizer assim, olhar para a Adriana e dizer, eita, mas acho tão boa ver a Adriana. Tem gente que pode olhar e dizer assim, eita, mulher antipática. Meu Deus, como ela fala. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Por quê, gente? Porque o ideal é que eu não seja inimigo de ninguém. Você até pode ter inimigos, porque a gente não sabe o que foi que a gente fez na vida passada. A gente não sabe o que foi que a gente aprontou. Tem coisas que nós não lembramos mais, jogamos lá no buraco do inconsciente. A gente não lembra mais o que fez nessa vida. A gente simplesmente deletou, apagou porque era doloroso, a gente não lembra. Vai precisar de muita análise para poder lembrar. Imagina uma vida anterior. Porque é uma proteção. Ora, se na vida presente esquecer as coisas dolorosas é uma forma de proteção, imagina na encarnação passada. Nas encarnações anteriores. É uma proteção para o nosso espírito. Então, os inimigos, eles sempre vão existir. Enquanto nós formos imperfeitos, nós teremos inimigos. Porque se você faz o bem, incomoda. Se você faz o mal, também incomoda. E se você não faz nada, também incomoda. Também incomoda. Essa semana eu fui falar com o doutor Nivaldo, né? Doutor Nivaldo, né? O promotor. Cheguei lá, sabe, eles tinham feito uma denúncia contra mim. Aí eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Pensei que era alguma coisa de aluno. Eu digo, nunca tive problema com aluno, nunca tive problema com pai de aluno. Será que foram me denunciar, meu Deus do céu? E eu fui para lá para saber o que era essa denúncia. Cheguei lá e disse, não, professora Adriana, que denunciaram aqui a senhora, uma denúncia anônima pela ouvidoria do TCU. Eu digo, vale, e a pessoa era bem informada. Foi logo para a ouvidoria do TCU. Isso aqui foi, não, porque a senhora tem 40 horas na UESP, tem outro 40 horas no Instituto Federal, e agora a senhora vai assumir mais 40 horas no município, a senhora vai ficar com 120 horas. Eu disse, doutor Nivaldo, eu quero saber onde é que está a portaria dessas 40 horas do município, que eu quero ir atrás do dinheiro, porque eu não estou nem preocupada com o emprego, eu quero saber onde é que está o dinheiro dessas 40 horas. Uma denúncia anônima. E aí ele conversou comigo e tudo, porque o meu vínculo com o UESP, com o Instituto Federal, está tudo dentro da legalidade. Estou na UESP desde 2012, no Instituto Federal desde 2015.
Aí eu saí de dentro da sala do Donival, depois de uma boa conversa com ele, entrei no meu carro, aí eu tive uma crise de choro, como todo ser humano, né? Tive uma crise de choro. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que faz com que uma pessoa invente uma calúnia, tenha o trabalho de ligar para a ouvidoria do TCU para fazer uma denúncia mentirosa e anônima, só para perseguir a outra pessoa? Aí eu tive uma crise de choro. Aí eu ouvi uma vozinha assim dizendo no meu ouvido, bem carinhosamente, um rapaz chamado Bernardo, que é o meu mentor espiritual, ele disse assim, mas se até Jesus foi perseguido, por que você não pode? Aí eu digo, é mesmo, né? Enxuguei a lágrima e fui-me embora. Voltei lá para a escola ali, Padre Freitas, onde eu estava lá organizando umas coisas do meu estágio. Diga é mesmo, né? Se até Jesus foi perseguido, por que eu não posso? Pode me perseguir à vontade. Fui para casa. Gente, nós vamos ter inimigos gratuitos em todos os lugares. O que é que a gente faz? Perdoa. Quando eu cheguei em casa, e olha que eu não sou flor que se cheire. Eu cheguei em casa, olhei para o meu evangelho, em cima da mesa da cozinha, eu fiquei pensando, eu faço ou não faço um evangelho para essa criatura? Sei não, meu Deus, se eu tenho condição agora, nesse momento, de fazer o evangelho para essa criatura. Não, eu vou, vai no quintal, vou brigar com o meu cachorro. Tenho condição ainda não. Eu tenho que ser honesta comigo, não é? Eu não tinha condições de fazer evangelho naquele momento. Aí foi que eu fui pro quintal, fui pegar cocô de cachorro, fui aguar as plantas. Quando eu já estava assim bem zen, aí eu voltei para minha mesa na cozinha e fiz um evangelho. Pedi a Deus que essa pessoa seja tão feliz, mas tão feliz, tão feliz, tão feliz, mas tão feliz que ela esqueça de mim. Porque gente feliz não persegue os outros. Então a gente precisa lembrar que inimigos nós sempre teremos, porque nós somos espíritos imperfeitos, e às vezes porque o fato de você ser bom, fazer o bem, incomoda muita gente. E eu não estou dizendo nem que eu sou boa, nem que eu faço bem, estou dizendo que qualquer criatura, qualquer um de nós, podemos passar por isso. E o que a gente faz? Perdoa. Sabe por quê? Porque o problema não é seu, o problema não é meu, o problema é do outro, é ele que vai se resolver. A gente perdoa, porque perdoando os inimigos nós vamos ter muita facilidade de perdoar as ofensas. Porque todos os dias surgem situações em nossa vida que nós precisamos perdoar, que a gente precisa desculpar, que a gente precisa relevar toda hora, todo dia, especialmente dentro das nossas casas, especialmente em nossos lares. Manter um relacionamento. Júnior, você tem quantos anos de casado com a dona Rosa? 21. Quanto? 21. 21. Quantos anos vocês têm? 25. 25. Tem alguém que tem mais de 25 aqui? Quanto? 28. 28. 50. 50. Ela ganhou. Ela ganhou. Ganhou, dona Dilson. 50 anos. Manter um relacionamento de 50 anos, né, é necessário todo dia perdão. Todo dia é necessário perdão. Sem o perdão, relacionamento nenhum se sustenta. Nem de amizade, nem de casamento, nada. Nem de pai com filho, nem de filho com pai, nem de mãe com filho. Não se sustenta. Sabe por quê? Porque a gente se machuca o tempo inteiro com nossos espinhos. Todos nós carregamos espinhos. E a gente não quer saber o que é morar com a Adriana Paula, não, porque é um negócio dificílimo. Que eu tenho mania de arrumação, de organização, das coisas no lugar. É um negócio sério, só sabe quem vive. João Filho também, meu parente. João? É difícil. Ou você perdoa aquela pessoa, você aprende a conviver com essas manias dela, você enlouquece, você vai odiar ela para sempre. Então o perdão é para o cotidiano, o perdão é para o dia a dia. Quando chegar nos grandes eventos da nossa vida, você ser caluniado, que você comprou um carro, trocou de carro com o dinheiro do centro espírita, que eu já ouvi isso, né? Que eu já troquei de carro com o dinheiro do centro espírita, que você tem 3 empregos, que você inventa as coisas que você escreve naquelas psicografias, já ouvi de tudo. Quando chegar esses grandes eventos, você já está tão acostumado a perdoar
que você olha e diz assim, perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que dizem. A lição de Jesus é para viver. Não é porque é bonito, porque ele disse do alto da cruz. É para viver. É para viver. E é para viver nas pequenas coisas, todos os dias. Tem uma passagem no Evangelho, lá no Honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma das coisas mais interessantes que eu já li dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos dizem que aquele que perdoa, segue. Progride. Que só há progresso se você perdoar. Porque quem não perdoa, cristaliza. Ele paralisa. Então, se você quer ter progresso na sua vida, se você quer seguir, você quer ir adiante, começa a perdoar hoje. Se você carrega uma mágoa muito grande do seu pai, da sua mãe, de um familiar, de um ex, de uma ex, de alguém que te feriu muito, perdoa aquela pessoa. Sabe por quê? Porque o fato dela ter machucado não vai eximi-la da lei de causa e efeito. Ela um dia vai ter que se ajustar com a lei divina. Em algum momento ela vai se ajustar com a lei divina. Mas você vai abrir a algema do seu braço que prende você a ela e você vai embora, você vai seguir, a tua vida vai continuar. Você vai progredir. Só existe progresso se você perdoa. Está lá no Evangelho. Olha, eu sofri abuso sexual na minha infância. E foi uma das coisas mais dolorosas que eu vivi durante toda a minha adolescência, durante toda a minha juventude. Só que um dia eu me dei conta de que eu cresci, que eu não era mais aquela criança que foi abusada e nem aquela pessoa que abusou de mim, era mais a pessoa que tinha abusado de mim. Nós éramos pessoas completamente diferentes. E eu carregava uma mágoa e um ódio tão grande daquela pessoa que no dia que eu decidi que eu não queria mais nem aquela mágoa, nem aquele ódio, que eu perdoei aquela pessoa, porque perdoar não significa que eu esqueci. Significa que eu aprendi a ressignificar aquela dor e que o mal que me fizeram não vai paralisar a minha vida. No dia que eu decidi isso, a minha vida mudou completamente. Eu mudei até de cidade. Eu fui morar em Parnaíba, no litoral. Não me deixaram lá porque tinha que me trazer para cá. Mas eu fui embora. A minha vida seguiu. Porque eu soltei a algema da revolta, soltei a algema da mágoa e a vida prosseguiu e progrediu. Então, por que é a virtude mais difícil? Porque a virtude do perdão, ela vai te libertar para o progresso. Ela vai libertar a sua caminhada para o progresso. Se você não perdoa, você se cristaliza. Você se paralisa. E ainda tem um detalhe. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente volta para junto daquela pessoa de quem a gente tem mágoa. Imagina bem aí. Imagina aí aquela pessoa que você tem muita mágoa, que feriu muito você, que você não quer nem ver a cara, nem pintar de ouro. Se você desencarnar com mágoa dela, você vai voltar para junto dela. Você vai virar um obsessor daquela criatura. Vai ficar lá, do lado dela o tempo inteiro. Então, perdoa. Perdoa. Adriana, não consigo ainda. Por desculpa. Não. E quando a gente está no plano espiritual, precisa só de uma pessoa para a gente completar a nossa missão e poder evoluir. A gente espera anos e anos e anos. Olha, isso aí. Olha, o André Luiz, ele tem umas coisas, tem uns casos, uns romances dele que deixam a gente assim impactado. Você tem a figura de um espírito que já evoluiu tanto, ele já está no plano espiritual, socorrendo, auxiliando, amparando centenas de espíritos, mas tem uma pessoa que impede ele de seguir para planos mais altos, porque é uma pessoa que carrega uma mágoa muito grande dele, que nunca o perdoou. E ele tem, depois de quase 100 anos de serviços prestados no plano espiritual, ele tem que reencarnar para poder se reajustar com aquela pessoa. Imagina aí, você podendo estar vivendo com Francisco de Assis, andando de aerobus para todos os lugares, passeando intergalaticamente. Hoje eu vou fazer uma visitinha a Vênus, vou ali em Plutão. Não, tem que voltar para a Terra. Voltar para a Terra, nascer, daquele jeito todo sujo de sangue. Tem que mamar, tem que fazer xixi, cocô na fralda, tudo de novo, Imagina aí, tem que voltar para cá por causa de uma pessoa, Então, gente, perdoar.
Perdoe, sabe por quê? Porque vai fazer bem para você. Perdoe. E qualquer equívoco que você tenha cometido na sua vida, se perdoe. Porque o progresso, como diz o Emmanuel, é realmente a vitória do perdão. Só progride quem perdoa. Quando nós concentramos a mágoa em nós estamos nos predispondo, tanto a alma quanto o corpo, à doença e a desequilíbrio. Perdoar. Não há outro caminho. Perdão é o próprio caminho. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Jesus nos abençoe. Muita paz. Fazer nossa prece final para a gente ir para o trabalho do passe. E vamos todo mundo pensando naquelas pessoas que a gente magoou, naquelas pessoas que nos magoaram. Vamos levar todo mundo lá para o passe. É para tomar passe e sair de lá tudo leve, tá bom? Vamos agradecer então a Deus e a Jesus por esses momentos de paz e rogar